Ora bem, não se sabia que isto tinha que acabar, sabia-se. Pode a Europa manifestar ignorância como manifestou? Uma crise que estava a desencadear-se desde meados de 2007 e a Europa não sabia que ia chegar cá? Como é que é possível? Como é que é possível o Banco Central Europeu ainda ter subido a taxa de juros em junho deste ano? Como é que isso é possível? Agravando o declínio em que estávamos. Como é que é possível confundir uma especulação sobre preços de matérias-primas com uma inflação no centro da economia que não havia? Bom, isto para dizer que não podemos falar da crise financeira sem perceber que temos que mudar de políticas. Se continuamos a dizer que é da responsabilidade de bancos isolados, não é. Isto é uma crise do sistema provocada pelas políticas que foram seguidas. É claro que depois há sempre... mas isso faz parte da economia de mercado. É que as empresas vão até onde é possível ir. E se cria este quadro, elas vão até aí. E a miserável competitividade da nossa economia? Também é surpresa? O que é que os portugueses precisam mais do que 8 anos de declínio acentuado para perceberem que não é viável? Eu não consigo perceber que situação mais grave nós podemos arranjar do que aquela que temos tido. Tivemos na zona euro o pior crescimento do produto. Não temos parceiro. Tivemos um declínio na formação de capital em todos estes anos. Tivemos um desequilíbrio constante da balança de pagamentos. Fomos ultrapassados praticamente em todos os anos por um dos novos países membros. O objetivo central da nossa política desde que entramos na União Europeia, que é a convergência para a média europeia, objetivo medíocre, diga-se, porque não há nenhuma empresa que sobreviva a convergir para a média dos concorrentes, há 30 anos ainda por cima, estão todos falidos se tiverem esse objetivo de gestão. O objetivo central de qualquer modo da nossa política era a convergência para a média europeia, foi substituído ao longo destes últimos 8 anos por uma divergência. Tivemos menos desempenho que a média europeia. Isso não chega para haver um alarme em Portugal. Por visto, não chega. Onde é que estamos? O intervencionismo parece que era o tema que nos deram. Eu acho que é um tema limitado face a isto tudo. Mas, como é o tema, e eu aceitei, vou fazer também alguns comentários sobre isso. As sociedades precisam sempre de algum enquadramento. As relações sociais precisam de um enquadramento. As sociedades tradicionais baseavam-se na tradição. As pessoas comportavam-se como os seus avós, bisavós, tetravós sempre se tinham comportado. E quando começou a ter que haver um aparelho de Estado, o aparelho de Estado ajudou esse conservadorismo, ajudou à tradição. As monarquias absolutas, algumas teocracias, tudo isso era feito para reproduzir os comportamentos em cada geração das gerações anteriores. Mudava de vez em quando. Quando havia ruptura, quando os bárbaros invadiram Roma, claro que mudou. Quando os mouros entraram na Península Ibérica, claro que mudou. Quando havia uma ruptura, mudava. Também havia revoluções, mas as revoluções normalmente perdiam e acabavam mal os seus cabecilhas. Mas houve uma outra revolução que vingou. E se nós olharmos para a história recente, podemos ver algumas revoluções que vingaram. Vingou a Revolução Francesa, vingou a Revolução Soviética, o poder foi conquistado como legitimidade revolucionária na Alemanha, na Itália. E essa legitimidade revolucionária, que é resultado de uma revolução ou de um golpe, acaba por se impor contra a tradição. E muito se alterou com base nas revoluções. Mas se formos ver destas revoluções todas, a única que introduziu alterações que sobrevivem foi a Revolução Francesa. As outras tiveram um período de validade curto ou estão a ter. Porquê? Porque a Revolução Francesa foi a única que introduziu regras de mudança em si mesmas. Nós hoje temos outro mecanismo de regulação da sociedade, que é a contratualização das relações, desde a Revolução Francesa. As relações entre as várias partes são por contrato, aceito pelas duas partes. E mesmo o poder é contratualizado pelas eleições. Nós sabemos que o poder não veio de origem divina, nem resulta da revolução, nem resulta da legitimidade da raça ou da nação, resulta do voto. E, portanto, aí há um contrato precário que pode ser revisto. Só que nós não percebemos que a sociedade onde estamos a viver era potencialmente, desde a Revolução Francesa, uma sociedade que se baseava na contratualização das relações e que desde o fim do Muro de Berlim se impõe que seja pela contratualização. Para mim, a queda do Muro de Berlim dá uma grande alteração geoestratégica à reunificação da Alemanha, ao alargamento aos países do leste da Europa,
ao desmantelar da União Soviética, tudo isso é gigantesco. Mas mais importante, e fundamentalmente mais importante, é o fim da economia planificada. Nós, na atual fase histórica, não temos alternativa para a organização económica que não seja a economia de mercado. E é um bocado confrangedor o tempo que se perde a falar do fim da economia de mercado. Não sei qual é o sistema que estão a ver. A certidão de morte do sistema planificado foi feita quando os países comunistas aderiram à economia de mercado. Quando a China e o Vietnã aderem à economia de mercado, estão a passar uma certidão de morte à economia planificada. Quantas decisões estão neste momento a ser tomadas nas estradas de Portugal? Não sei quantos automobilistas estão a guiar, mas em cada momento os automobilistas estão a tomar decisões. Mas são decisões livres. Nas horas de ponta, nós temos 1 milhão de portugueses com certeza a conduzir e a tomar decisões. É possível uma sociedade organizada viver quando milhões de decisões são tomadas livremente? É. Desde que haja regras. E a segurança de uma sociedade contratualizada é ter regras que sejam de aplicação automática, que não dependam de autorizações administrativas. Nós podíamos exigir que para cada motorista de virar à esquerda ou virar à direita pedisse licença. Ou que para ir ao Porto ou ir a Braga também metesse um requerimento a pedir licença. Mas isso, na União Soviética isto aconteceu assim. Para ir de Moscou a Leningrado era preciso pedir licença 15 dias antes. Mas não é prático. Teria muitas vantagens por outras razões, mas não para os condutores nem para o país. Ora bem, mas poucas regras, como conduzir à direita. Imaginem que cada pessoa escolhia se escolhia à esquerda ou à direita para conduzir. Ou a prioridade à direita, no nosso caso. Tanto faz conduzir à direita como à esquerda, mas tem que saber qual é a regra e tem que ser respeitada. Também há regras sobre o estacionamento. É verdade que com regras tão simples ainda se morre nas estradas e alguns deficientes e idosos têm dificuldade em andar nos nossos passeios. E o tema Trevia, é capaz de haver aqui alguém que tenha influência na Assembleia da República, que proponham uma lei a proibir que circulam nas autoestradas a mais de 120 km por hora e que não se estacione nos passeios. É talvez útil. Ora bem, isso está legislado. Mas a segunda regra para termos um sistema eficiente não é só que as leis as normas sejam de aplicação automática, mas que sejam respeitadas. Porque senão é como se não existissem. São leis que não pegam. E há uma terceira regra, é que aquilo que não pode ser resolvido só pelos comportamentos individuais implica que se tenha uma solução sistémica. E se quiserem, é o problema do estacionamento. Eu não acredito que seja só falta de regras, é que não há lugares para estacionar todos os automóveis que temos a circular na cidade de Lisboa. E, portanto, nós precisamos de regras que sejam os automobilistas a decidir, falemos dos automóveis, precisamos de regras que sejam respeitadas, mas neste caso não podem ser respeitadas porque não há espaço. Portanto, ou há mais transportes coletivos, ou há mais espaço de estacionamento.